3SS, Marcelo. O que é esse aparelho que nós temos na frente, Marcelo? Bem, esse equipamento que temos aqui à nossa frente é conhecido como um amplificador linear, um equipamento muito comum aos radioamadores. E o que são amplificadores lineares? Bem, como o próprio nome indica, um amplificador linear é essencialmente um equipamento que amplifica, ou seja, aumenta a potência de uma transmissão, aumenta a potência de um equipamento de radioamador, de um transceptor. Bom, ele tem a amplificação linear, ou seja, ele não introduz distorções na qualidade da transmissão do radioamador, do equipamento do radioamador. Ou seja, ele, além de amplificar, ele não destrói a qualidade da transmissão do nosso radioamador. Marcelo, e para que servem esses lineares? Bem, um amplificador linear é utilizado justamente para aumentar a potência de uma transmissão de um radioamador. Assim, no caso do radioamador precisar maior alcance e, assim, digamos, furar as condições de propagação, ou chegar no rádio de um outro radioamador em condições melhores de que terceiros radioamadores, ou em casos de propagação, de interferência, coisas desse tipo. Marcelo, uma outra pergunta. Em que situação ou em que situações são usados esses lineares? Em que o radioamador utiliza esses lineares? Normalmente, os sinais de rádio têm uma certa dificuldade para chegar no equipamento de rádio do outro radioamador. Bem, essas condições são ditadas por situações da própria atmosfera, da camada ionosférica, da ionização dessa camada em função dos raios solares. Então, normalmente, se a gente está empregando um equipamento de rádio com uma certa potência, o teu sinal de rádio pode chegar no outro lado, no outro rádio, que está te recebendo, que está te escutando, com uma intensidade menor do que tu esperava. Bem, nesse caso tu precisa maior potência. Tu precisa ter um sinal de rádio mais potente. No caso, tu pega o teu equipamento de rádio e coloca um amplificador linear, que aumenta o teu sinal, aumenta a potência do teu sinal, para tu ter melhores condições de chegar no outro lado. Bem, normalmente é utilizado em condições atmosféricas ruins, de propagação, ou então nos chamados pile-ups, que são, no caso, uma estação difícil de ser encontrada, de ser escutada. Ela entra no ar e muitos radioamadores querem falar com ela ao mesmo tempo. Obviamente vai conseguir manter esse contato o radioamador que tiver um equipamento mais potente. Ou seja, normalmente o radioamador que estiver utilizando um amplificador linear, ele tem melhores condições de ser escutado por essa estação do que um outro que esteja usando o equipamento sem amplificador linear. Ou seja, ele é utilizado normalmente para melhorar as condições de recepção do outro radioamador com quem a gente está falando. Uma outra perguntinha, Marcelo. E quais são as vantagens do emprego desse linear? Já citasse alguma coisa aí? Correto. Complementando, então. Em função disso, dessas melhores condições de chegar ao sinal lá, isso já é a vantagem, vamos dizer, primária. Tu usando maior potência, tu tem melhores condições de ser escutado. Ou seja, o outro radioamador vai te escutar em melhores condições. Tu vai ter um sinal mais limpo, isento de interferências e com qualidade melhor. No caso, tu tem maior facilidade de chegar. Tu não precisa, por exemplo, ficar gritando no microfone ou procurando extrair o máximo de potência do teu equipamento de rádio. E, Marcelo, toda vez que se fala em vantagens, é interessante também se falar nas desvantagens. Existe alguma desvantagem no emprego do linear no rádio? Normalmente tudo que tem vantagens tem desvantagens. Ou seja, se eu estou empregando maior potência, isso demanda maior consumo. Normalmente consumo de energia elétrica. É a mesma coisa que eu ligar um chuveiro na minha casa, eu vou ter um consumo maior. No caso, um amplificador linear, como ele tem maior potência, normalmente ele tem um consumo bem maior, bem mais elevado. Quer dizer, em função do tempo de utilização, que ficar com o equipamento ligado, tu vai ter maior consumo. Bom,
Esse amplificador linear, ele, além disso, ele pode, por exemplo, em função de desajustes no equipamento ou de algumas outras condições, provocar interferências. Interferências, assim, em outros equipamentos, tipo televisão ou algo parecido. Vamos dizer, a última desvantagem, que não é tão grave, seria o fato da pessoa estar exposta a um campo de radiofrequência maior, um campo eletromagnético muito forte. Dependendo do equipamento, das frequências que for utilizado, pode se tornar prejudicial. Marcelo, nós temos o equipamento aí, nós temos um painel na nossa frente. Poderia dar um flash rápido do que constitui esse painel? Por exemplo, temos 2 mostradores ali. Bem, isso já seria mais assim a título de operação do equipamento. Mas vamos lá. Nós temos, como em qualquer equipamento eletrônico, uma chave de liga-desliga, normal, ou seja, o equipamento estaria ligado, o equipamento estaria desligado. Uma outra chave de operação ou stand-by, que seria, no caso, durante um período prolongado de recepção, o radioamador não precisaria deixar a chave em operação, ou seja, o consumo do equipamento reduz. No caso, uma chave que comuta um medidor, que através dos instrumentos no painel, o radioamador pode avaliar as condições da sua antena, no caso, através desse medidor. Esse outro controle também faz parte desse mesmo sistema de medição, sistema de análise da antena. No caso, ele mede a relação de ondas estacionárias presente na sua antena e no seu sistema irradiante. Bem, temos a sintonia de placa, a comutação de banda e a sintonia da antena, ou seja, a carga. Isso, em termos técnicos, significa a sintonia do filtro de saída do equipamento para a frequência e para a faixa de frequências nas quais estamos utilizando. E o ajuste de carga nos dá a possibilidade de controlar a potência transmitida no momento. Através dos instrumentos se monitora todo o funcionamento para evitar problemas de não linearidades ou mau funcionamento, excessiva potência, coisas desse tipo. Uma pergunta a mais, Marcelo. E quanto à ética operacional do linear? O linear, ele nos dá uma potência muito maior. Em termos de recepção das pessoas que estão nos escutando, o amplificador linear provoca um sinal muito forte, uma recepção muito forte. Isso pode ocasionar espalhamentos dentro da faixa em pessoas que estão muito perto da estação, pessoas que estão nos recebendo com um sinal muito forte. Bom, o camarada que opera o linear tem que cuidar para evitar de ficar muito perto de estações que estão operando com potência mais baixa, porque normalmente ele provoca o espalhamento e provocará interferência, né, no comunicado desses outros radioamadores. Então, nesse caso, existe um certo compromisso. O radioamador deve evitar usar linear, por exemplo, numa banda congestionada, onde tem muita gente falando. A não ser em condições de necessidade mesmo. Um outro problema seria também quanto à interferência, porque como o linear ele põe muita radiofrequência, muita energia eletromagnética, ele pode causar interferência em televisores dos vizinhos ou coisa parecida. Então a ética recomenda que o camarada evite de usar o amplificador linear no caso de, por exemplo, ele tomar conhecimento que há interferência com televisores ou equipamentos de vizinhos. É uma questão de manter a boa vizinhança, que o radioamador sempre deve ter isso em mente. Eu acho que não, em termos disso, seria o essencial. Para comentarmos a respeito de estações móveis de radioamadores, devemos fazer primeiro uma rápida explicação sobre os equipamentos que são usados em radiocomunicações. O equipamento de radioamador deve proporcionar a condição de transmitir e receber sinais via rádio. E eles podem ser fixos, móveis ou portáteis. Estação fixa é aquela que normalmente é instalada em caráter permanente
o que é geralmente na residência do radioamador. Ele tem as antenas fixas no prédio e dali não pode ser deslocado. Por estação portátil, são equipamentos que geralmente de menor dimensão e que, conforme o próprio nome diz, podem ser deslocados de um para outro local. E as antenas, nesse caso, são instaladas em caráter precário e eles podem funcionar tanto em energia elétrica como muitas vezes em bateria. Por estação móvel, entendemos o conjunto de equipamento que permite a comunicação mesmo com o equipamento em deslocamento, isso é, instalado em veículos. As estações móveis podem ser de terrestres, marítimas e aéreas, segundo o veículo em que eles estão instalados. Geralmente, esses equipamentos móveis são alimentados a bateria. E existe caso, como nos navios, que pode ser alimentado com corrente alternada também. No nosso caso, vamos nos ocupar de estações móveis terrestres, que são as mais comumente usadas por radioamadores. A estação móvel terrestre é um equipamento de construção compacta e geralmente totalmente transistorizada. Funciona alimentado a bateria, com 12 volts, isso tirado do carro. Faz-me lembrar agora o problema que havia antigamente. Estações móveis eram enormes, ocupavam um carro inteiro quase, e o consumo que eles traziam ao veículo era tão grande que os tornavam praticamente desaconselháveis. Hoje, graças à técnica moderna, temos equipamentos como esse que podemos ver aí no painel, que é um equipamento bastante reduzido e com todos os recursos que pode ter também um equipamento de grandes proporções. Controles digital e grande segurança, sensibilidade, estabilidade de frequência. Isso aí permite, então, um funcionamento com grande eficiência e o que proporciona, por trabalhar em HF, a possibilidade de comunicação com qualquer parte do mundo. Existem também os equipamentos móveis de VHF, mas isso aí vamos deixar para tratar em outra oportunidade. Então, ocuparemos agora o nosso tema de estações móveis terrestres que operam em HF. HF é uma abreviação dos termos em inglês High Frequency e que quer dizer alta frequência. Essas frequências são chamadas altas porque no início da era do rádio eram frequências consideradas muito elevadas, mas atualmente já são bastante comuns e é o que normalmente são conhecidas como ondas curtas e ondas tropicais. Atualmente já se usam frequências muito maiores, muito mais elevadas, e cada uma tem a sua característica especial de operação. Em HF, que geralmente os radioamadores usam, nas bandas de 80, 40, 20, 15 e 10 metros, se obtém uma comunicação com grande segurança e, conforme já disse, que pode proporcionar contato com qualquer parte do mundo a qualquer hora. Logicamente que isso depende também de efeitos de propagação. Mas o radioamador, já por experiência e mesmo aplicando as informações que são obtidas dos órgãos que fazem o estudo de propagação, já pode prever, segundo a distância que ele deseja falar, qual é a faixa de operação que ele deve escolher. O maior problema que existe também para os equipamentos móveis é a questão da antena. Por quê? As antenas, para funcionarem corretamente, elas devem ter cerca ou um quarto de onda, meia onda de comprimento. Ora, como é empregado frequências que funcionam na faixa de 80, 40 metros, 20,
Então, dá-se logo para se prever que a antena deverá ter um tamanho tal que é impraticável ser instalada em veículos. Mas, para isso, existem recursos, como no caso presente que temos aqui nesse carro, em que a antena utilizada leva ao centro essa bobina. A bobina, que é comumente chamada bobina de carga, pode ser instalada tanto na base, como desde a base até o topo da antena. E segundo o local em que ela é instalada, vai produzir efeitos especiais de acordo com esse local. Nós aqui preferimos a instalação da bobina ao centro da antena. Essa bobina está aqui colocada no centro da haste. Por ser uma maneira que se conseguiu um ótimo rendimento e que está proporcionando funcionamento plenamente satisfatório. Essa bobina deve ser ajustada de acordo com a faixa de operação em que vai funcionar a antena. Assim, temos aqui, para esse caso, várias bobinas, uma para cada faixa de operação, uma para 80, uma para 40, uma para 20 e assim por diante. Então, conforme a frequência que vai ser operada a estação móvel, é instalado aqui dessa parte intermediária da haste para cima, a bobina correspondente à frequência que vai ser posta em funcionamento. Com isso, e pode-se simplesmente, ao estar viajando, operar normalmente o equipamento que está ali no painel e ir mantendo contato com outros radioamadores situados na localidade desejada para a comunicação. Quando dois radioamadores se comunicam, normalmente se imagina que eles vão falar. Mas muitas vezes no radioamadorismo, dois radioamadores não se falam, se escrevem. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse momento. A modalidade segundo a qual o radioamador faz comunicado de forma escrita tem o nome de RTTY, Radioteletype. Nós temos aqui na frente a formação primeira para comunicados de rádio TTY. O equipamento de rádio normal e mais a teleimpressora. A teleimpressora, que normalmente os radioamadores utilizam, são modelos já superados em comunicados telex. O radioamador gera o sinal na teleimpressora, teclando, e este sinal, através do demodulador, é transferido para o rádio. E do rádio é transferido para o éter. O caminho inverso também se realiza. O sinal que chega no rádio, que é o sinal de código Baudot, é decodificado e entregue à teleimpressora. E ela bate como uma teletipo normal. Os radioamadores, evidente, para esta forma de comunicado, necessitam de uma habilidade adicional, que é a datilografia. Com o passar do tempo e com a evolução do equipamento de radioamadorismo, essa teleimpressora foi substituída por microcomputadores. Reparem, agora nós temos à nossa frente um equipamento para comunicado de RTTY, usando agora já
o microcomputador. Temos aqui a CPU do microcomputador, o vídeo, o equipamento de rádio e aqui em cima um demodulador. Temos um equipamento adicional que é a impressora. O sinal que chega no rádio, sinal que depois eu vou explicar que tipos de sinais chegam no rádio, o sinal que chega no rádio é entregue ao demodulador, que o decodifica e mostra no vídeo. Este sinal que é mostrado no vídeo também pode ser descarregado na impressora. E nós temos um texto ou o texto em papel. Nós podemos ter ao mesmo tempo o texto no vídeo e o texto no papel. Ou só um ou só outro. A escolha do radioamador. O radioamador, ao fazer um comunicado, ele escreve no teclado do microcomputador. O microcomputador decodifica aquilo para o código que foi escolhido, entrega ao demodulador e este injeta no rádio o sinal que é entregue ao éter. O radioamador pode operar 4 códigos distintos. O código de telegrafia, que é este sinal que o telespectador está ouvindo, sinal de telegrafia, código Morse. Ele pode operar o código Baudot, que agora já é este sinal, viram que os sinais são diferentes. E o código Baudot, inclusive, tem 2 velocidades. A velocidade normal para operar radioamadorismo e o sinal das agências noticiosas. Apenas a velocidade é diferente, mas o sinal é o mesmo. Existe também um outro código que está chegando ao Brasil nesse momento, que é o código Hamtor. Esse código ainda está em fase de implantação no Brasil. Foi liberado a questão de aproximadamente uns 2 anos, 2 ou 3 anos, para uso generalizado pelo radioamador. Esse código Hamtor tem uma grande vantagem. Uma vez que o radioamador emitiu uma mensagem, e se essa mensagem for recebida, a mensagem é livre de erros. Quer dizer, não existe erros que possam ser gerados por outros sinais, interferência de outros sinais, quando o outro radioamador o recebe. Hamtor é um sinal para a operação do radioamadorismo livre de erros. Uma das coisas bastante agradáveis para o radioamador é a possibilidade dele receber agências noticiosas no rádio. Existem inúmeras agências noticiosas que entregam reportagens e textos aos jornais, às rádios, às televisões, etc. Esses sinais que estão no rádio, emitidos por essas agências noticiosas, em horários os mais diversos, em línguas também bastante diversas, esses sinais o radioamador pode copiá-lo no seu vídeo e pode até transferi-lo para a sua impressora. Aquele sinal que está chegando no jornal nesse momento, pode estar chegando na casa do radioamador também nesse momento. Então, ele pode se dar ao luxo de, sentado frente ao vídeo, saber notícias que ainda não foram transcritas para o jornal. Ele as sabe com antecedência. E se ele tiver a paciência e tiver as informações para copiar agências noticiosas em inglês, em francês, as agências noticiosas asiáticas, então ele tem um entretenimento bastante acentuado. O computador que serve para isso, não existe um específico. Pode-se dizer que todos servem para fazer RTTY e comunicados utilizando o código Baudot, utilizando o código ASCII, que é o próprio código do computador, ou o próprio código Morse, que então não seria uma operação RTTY, seria uma operação de telegrafia pura e simplesmente. Uma informação técnica importante é que quando se opera em telegrafia,
se faz a modulação da portadora. E quando se opera em RTTY, se opera com portadora constante. Então, a parte técnica de operação deve ser feita com cuidado, a fim de que o radioamador não danifique seu equipamento. Existem microcomputadores cuja a inserção do programa que é capaz de gerar o comunicado se faz através de gravadores, como aqui neste caso. Nós temos aqui um gravador. Mas também existem microcomputadores que utilizam, em vez do gravador, utilizam drivers. Isto facilita muito, agiliza o processo e permite com muita facilidade a armazenagem dos comunicados que foram feitos. Normalmente, o RTTY é um comunicado que se faz com alguma velocidade de transmissão. Então, há necessidade que o radioamador pratique um pouquinho a sua datilografia para aparecer perante o outro companheiro que está em comunicado como uma mensagem mais limpa. Existem no RTTY concursos internacionais. No Brasil, nós ainda não entramos nessa área de fazer concursos em RTTY, mas a nível internacional se oferecem durante anos inúmeros concursos. E concursos de comunicados, isto é, quanto mais comunicado fizer, mais ponto vai fazer e, em consequência, fica mais em condições de ser premiado. Mas, por volta de outubro, mais ou menos, ou novembro, isto sempre é fixado a cada ano, ocorre um concurso sui generis em RTTY. Os operadores transmitem desenhos, criam desenhos utilizando os caracteres da impressora, da teleimpressora ou do próprio teclado do computador. Eles criam caracteres e depois transmitem esses desenhos. E esses desenhos participam de um concurso. Normalmente esse concurso é realizado nos Estados Unidos. E são oferecidos diversos prêmios a esses desenhos. Então, os radioamadores que têm alguma vocação artística, é a oportunidade, nesta forma de comunicado, em mostrar as suas capacidades artísticas. Porque muitos são os recursos disponíveis para mostrar desenhos no vídeo ou na teleimpressora. Acredito que o telespectador já tenha visto algum desses desenhos feitos em impressoras. O comunicado via RTTY é extremamente gratificante. E aqui fica um convite para você. Entre para esse mundo maravilhoso do RTTY. As portas estão abertas. É só participar. November Whisky, Rubem. O Rubem é um estudioso, um pesquisador e constrói antenas na condição de radioamador. Rubem, o que te levou a se dedicar a antenas, e especificamente antenas de 2 metros? Bom, o principal motivo foi o desafio. Eu fui, vamos dizer assim, praticamente desafiado por colegas que me informavam que 2 metros VHF era para falar até a esquina. E eu gostaria de provar, tentar provar que para falar em VHF também pode-se falar até 100 km ou mais, desde que se tenha uma boa antena. E essa antena que nós estamos vendo, Rubens, foi tu que inventaste essa antena? Não fui eu, não. Essa antena eu vi em publicações e diversos artigos, mas em revistas antigas. Assim. Normalmente a antena fabricada é YAG, quadra cúbica. Tu facilmente pode obter essa antena em qualquer revista aí, no mundo inteiro, em qualquer língua. E o articulista que eu vi explicando o funcionamento dessa antena, a construção dessa antena, aliás, explicava muito pouco, informou que era uma antena de muita dificuldade de construção. Mas se eu conseguisse fazê-la, segundo a explicação dele, seria muito gratificado.
e obteria muito bons resultados. Rubem, para os nossos colegas radioamadores, poderias dar uma ideia de como é a antena? Bom, a antena a construção da antena ela é um duplo triângulo, e é aproximadamente 70 centímetros. Leva uma gôndola de 2 metros, o peso dela aproximado são 3 quilos. Ela tem o tubinho de sustentação 3/8, a gôndola 1 polegada, e aqueles aramezinhos ali completo no triângulo tem 2 milímetros de grossura. Que resultados já tens obtido com essas antenas, Rubem? Tenho feito tem alguns colegas que já têm essa antena aqui em Porto Alegre, é o que eu fiz. E nós temos feito aí bons comunicados aí. Com a praia, principalmente aqui de Porto Alegre até a praia, que são um pouco mais de 100 quilômetros, nós temos falado perfeitamente. E outros comunicados aí a longa distância tenho uma recepção muito boa. E com relação à antena IAG, como é que tu colocarias essa antena? Bom, a principal vantagem é que eu moro na cidade, né? E não tenho muito espaço. Uma antena direcional em cima de um edifício ou de uma casa, fatalmente vai bater em alguma coisa quando girar. Pela gôndola reduzida, com 2 metros só de comprimento, e o tamanho reduzido de largura e altura, peso também muito pequeno, fica fácil aí com um rotorzinho leve e muito pouco espaço aplicado a gente conseguir uma boa localização da estação que se quer receber. E aonde mais pessoas têm utilizado essa antena? Que eu saiba, que eu não estou informado, que no Brasil, no estrangeiro não sei. No Brasil eu não encontrei nenhum colega ainda reportando ou revista publicando alguma coisa que diga que alguém já utilizou esse tipo de antena, vamos dizer, usualmente, comercialmente ou usualmente como transmissão normal do seu shack. Eu acho que aqui no Sul nós vamos começar aí a fabricação de uma antena que pode ser utilizada muito bem em qualquer estação de radioamador. Qual é a mensagem que tu terias, Rubens, para nossos colegas radioamadores que têm uma certa inclinação para a construção de antena? A paciência e não desistirem, a persistência, porque essa antena aí demandou 2 anos e sozinho praticamente não se consegue nada. Eu conheço muitos radioamadores, incluindo aí o Pertilli, o PY3OR, e eu vi, ele tentou fazer também, já teve um trabalho em cima dessa antena, e que estava lá abandonada na garagem dele. Ele me incentivou e disse, olha, continua, que é uma antena boa, se tu persiste, tu vai conseguir. Aí com o auxílio do César, PY3CR, e do Lopes, do PY3 Alpha Kilo, em conversas noturnas, aí, nas horas que a gente tem tempo, vai transmitindo experiência de um para outro, Ele fez uma, eu fiz outra, o César fez uma terceira, e vamos trocando experiências e procurando aperfeiçoar. À medida que um consegue um progresso, transmite para o outro. Eu acho que sozinho é praticamente impossível a gente conseguir uma antena dessa. PY3SS, Marcelo. Temos um aparelho aí na frente, Marcelo. Que aparelho é esse? Esse equipamento é o conhecido acoplador de antena, ou casador de impedância também, como é conhecido em termos menos técnicos. O nome conhecido dele também seria o antenna tuner, em termos em linguagem americana. E o que são esses aparelhos, Marcelo? Bem, como o nome já diz, um sintonizador de antena, ou casador de impedância, ele faz exatamente isso, ele serve exatamente para isso. Ou seja, ele adapta uma antena a um equipamento de rádio, em quaisquer condições que esteja essa antena. E em que situação, Marcelo, ou em que situações esses acopladores de antenas são utilizados pelo radioamador?
O radioamador nem sempre tem espaço para instalar uma antena adequada à banda, à frequência em que ele está se comunicando. Porque normalmente as antenas são muito grandes para instalar em cima de prédios ou mesmo em residências. A altura dessas antenas também é um compromisso muito crítico em função do desempenho e das condições de operação nessa antena. Bem, então o radioamador normalmente instala uma antena adequada, ou mais ou menos adequada ao funcionamento do seu equipamento de rádio, em uma ou duas das faixas em que ele pode operar. Para a operação nas outras faixas, esse equipamento, esse antena tuner, esse casador de impedância, ele adapta a antena que o radioamador está utilizando ao seu equipamento de rádio. Ou seja, ele adequa a situação, ele faz com que o rádio enxergue uma antena ideal. Ele faz a adaptação do rádio à sua antena, ou seja, ele faz com que toda a potência do equipamento de rádio seja transmitida, seja irradiada por essa antena, independente das condições, muitas vezes precárias, dessa nossa antena. Marcelo, e quais as vantagens que tem um radioamador de utilizar um acoplador de antena? Ele pode operar sem acoplador de antena e, se utilizar, qual a vantagem que ele tem nisso aí? A gente pode dizer que um acoplador de antena só traz vantagens, em termos técnicos só traz vantagens. Principalmente pelo fato de ele possibilitar que toda a potência do equipamento de rádio seja enviada à antena, seja irradiada. Porque ele transforma as condições precárias da antena em condições quase ideais para o equipamento de rádio. Bem, além disso, o acoplador de antena atua como filtro, ou seja, qualquer componente indesejável que exista no nosso sinal transmitido, alguma frequência que possa causar alguma interferência, alguma distorção, o próprio acoplador de antena atua como filtro. Ele evita que esses componentes, esses sinais espúrios que possam causar interferência, cheguem à antena. Ou seja, ele faz com que apenas o nosso sinal, em toda a sua potência, seja enviado à antena e transmitido. No caso, ele, além disso, poderia melhorar as condições de recepção, também pelo fato de adaptar a antena ao equipamento de rádio. Ele melhora vamos dizer, os sinais, diminui o ruído e outros fatores dessa ordem. Marcelo, toda vez que se fala em vantagem, já é óbvio, a gente também fala em desvantagens, né? E nessas desvantagens eu citaria duas situações, Marcelo. A desvantagem de não ter o acoplador de antena e a desvantagem de, mesmo tendo, quais os problemas que poderiam surgir. Então são duas respostas até. Bem, o fato de não ter o acoplador de antena nos limita a operação em frequências ou em faixa de frequências em que a nossa antena tenha um desempenho aceitável. Ou, em outras palavras, que o nosso equipamento de rádio seja compatível com a antena que estamos utilizando. Bem, mas só nessas condições. Se eu tenho uma antena projetada para operar numa frequência e eu quero operar numa frequência bem diversa desta, possivelmente o meu equipamento de rádio não tolerará as deficiências da antena. Pode, inclusive, provocar defeitos, ou falhas, ou quem sabe até uma pane no equipamento de rádio. Os equipamentos mais modernos têm proteção quanto a esse tipo de coisa, ou seja, eles não transmitem se a antena não está em condições de transmissão. Bem, fora isso, nós, de posse de um acoplador de antena, temos condições de operar basicamente em qualquer frequência, em qualquer banda de frequência, com uma antena que muitas vezes pode ser até um pedaço de fio esticado em cima do telhado da residência. Quer dizer, uma coisa extremamente precária. É a maior vantagem do acoplador. Poderia citar também o trabalho, vamos dizer, de acoplar
a antena, às vezes pode levar alguns minutos o camarada ali ajustando, tentando obter as condições ideais através do acoplador. Mas, na realidade, em função das vantagens, ou seja, a possibilidade de operar em qualquer antena, qualquer faixa, justificam essa perda de tempo, essa mão de obra até. Atualmente existem acopladores de antena que fazem todo o processamento automático, são equipamentos dotados de microprocessador que analisam a antena e procuram obter, por meios automáticos, todas as condições ideais para o funcionamento do nosso equipamento de rádio. E com relação à ética operacional, Marcelo, tu terias alguma coisa a colocar? Bem, o acoplador de antena é um equipamento muito simples de ser utilizado. Não existem, assim, maiores normas éticas para a utilização de um acoplador de antena. É certo que, durante o processo de acoplamento, que o operador está lá ajustando o equipamento, procurando obter o máximo rendimento, procurando aumentar um wattzinho na sua potência de saída, durante esse processo, ele está colocando um sinal no ar, ou seja, dentro da faixa de operação dos radioamadores, ele está colocando uma portadora. Ele pode, se ele não escolher o lugar exato para transmitir, durante esse processo de acoplamento, causar um incômodo, causar uma interferência a outros radioamadores que estejam incomunicados nessa mesma faixa de frequências. Ou seja, ele tem que tomar um certo cuidado na operação do acoplador, que ao acoplar, por exemplo, reduzir a potência do equipamento de rádio para o mínimo necessário ao funcionamento do acoplador, ou seja, ele ter condições ali de acoplar, mas com uma potência reduzida, que não cause interferências em outros radioamadores. Ou então, por exemplo, acoplar fora de uma frequência em uso, que seria uma condição necessária. Ele teria que procurar, dentro da faixa de interesse, uma frequência que não estivesse sendo utilizada para sintonizar. E além do que, durante o processo de sintonia, antes ou depois, ele deveria declinar o seu indicativo de chamada e dizer o que está fazendo na frequência, ou seja, PY3SS sintonizando a antena. Coisas assim. São normas éticas que melhoram o convívio de todos os radioamadores dentro das faixas, que, por sinal, estão muito congestionadas. A década de 80 trouxe para todos os radioamadores e em todo o mundo uma peça nova que iria influir profundamente o comportamento de comunicação dos radioamadores. Trata-se do microcomputador. Em artigos que escrevemos naquela oportunidade, afirmávamos que em futuro próximo o microfone e o microcomputador conviveriam lado a lado. Muito mais cedo do que prevíamos, isso passou a acontecer aqui no Brasil. Hoje, contam-se aos milhares os radioamadores que têm em seu SHAC. SHAC é a sala de transmissão do radioamador. Como dizíamos, no SHAC do radioamador, o rádio, o seu microfone e o microcomputador. E computadores, microcomputadores, desde os mais simples até os mais sofisticados. Mas o telespectador pode estar se perguntando em que um microcomputador pode ser útil ao radioamador que, afinal, fala no rádio, usa o microfone. Nós diríamos que o microcomputador tem, em essência, dois grandes empregos num SHAC de radioamador. Primeiro emprego, ele pode servir como periférico do rádio. E segundo emprego, ele pode servir como uma ferramenta técnico-administrativa do radioamador. Vamos ver cada um deles. Vejamos o primeiro emprego. O microcomputador pode ser acoplado a um transceptor, isto é, um rádio que transmite e recebe, usando para isso conexões especiais. A partir daí,
o micro que tem capacidade para emitir sons, vai gerá-los na forma de voz ou de bips. O nosso telespectador já deve ter tido oportunidade de apreciar em demonstrações um computador falando. E assim como ele é capaz de gerar voz bastante semelhante à voz humana, ele também é capaz de gerar sinais tipo bips. E estes sinais são muito utilizados pelos radioamadores para convertê-los em codificação Morse. Pois bem, através de um programa bastante simples, é possível fazer com que o microcomputador gere sinais de telegrafia. Estes sinais são passados para o rádio e enviados para o éter. Também, analogamente, de forma contrária, os sinais colocados por telegrafistas que estão operando rádio em todo o mundo chegam ao nosso rádio e do nosso rádio é passível de colocá-los no microcomputador e o microcomputador mostra no vídeo, em caracteres alfanuméricos, estes sinais de telegrafia decodificados. Assim, você pode se comunicar por telegrafia sem conhecer absolutamente nada de código Morse, de telegrafia. Mas o microcomputador é capaz de operar ainda outros tipos de sinais além do sinal de telegrafia. O microcomputador é capaz de operar sinais chamados código Baudot. Estes sinais são muito utilizados em telex e pelas agências noticiosas. Dito isso, é possível concluir que se o microcomputador é capaz de decodificar sinais Baudot que são utilizados por agências noticiosas, nós podemos imaginar que o radioamador, em sua residência, poderá receber as notícias que estão chegando no mesmo momento nos jornais da nossa cidade, nas televisões da nossa cidade e nas rádios de nossa cidade. As agências noticiosas entram no chat do radioamador no mesmo momento que estão entrando nesses meios de comunicações que acabamos de citar. Desde que o radioamador, evidentemente, tenha o microcomputador devidamente conectado à sua estação de rádio. Existe um catálogo internacional com as agências, as suas frequências, seus horários de transmissão, o código que estão transmitindo, velocidade de transmissão, inclusive a língua que estão usando para a transmissão. Este catálogo é muito útil para aqueles que gostam e têm prazer de copiar agências noticiosas. Assim como o radioamador tem a possibilidade de usar o código Baudot para copiar mensagens das agências noticiosas, ele também tem a oportunidade de se comunicar utilizando esse mesmo código. Esta comunicação é importantíssima, e inclusive em rádio tem um nome especial, chama-se RTTY. E muitos são os radioamadores, inclusive no Brasil, uma quantidade enorme, que se comunicam escrevendo, ao invés de se comunicar falando. E o fazem através do RTTY. Inclusive também transmitem desenhos e existem períodos durante o ano em que ocorrem concursos internacionais de desenhos. Esses concursos e essas comunicações se fazem utilizando o código Baudot. Um detalhe muito importante e que produz uma satisfação enorme nos radioamadores, e no entanto ainda é pouco utilizado no Brasil, é chamado BBS, Bulletin Board System. É uma comunicação utilizando-se o código Baudot
ou um outro código que é próprio da microcomputação, chamado código ASCII. Esses boletins formam um conjunto de comunicados em que o radioamador tem a chance e a oportunidade de acionar um microcomputador em qualquer parte do mundo, enviar uma mensagem para esse microcomputador, conferir essa mensagem e, inclusive, desligar o microcomputador que está em qualquer lugar da Terra. Nós mesmos tivemos a oportunidade de fazer isso num comunicado com a África e outro comunicado com uma estação na Argentina. É muito interessante esta operação e está em fase de expansão no Brasil. Um comunicado muito especial que também é utilizado e está sendo implantado no Brasil presentemente é um comunicado que utiliza um sistema livre de erro, isto é, o radioamador faz um comunicado e esse comunicado, se chegar ao destino, chega sem erro. Esse sistema é chamado HAMTOR e está começando a chegar no Brasil, porque foi liberado recentemente o seu uso para os operadores de radioamadorismo e de microcomputação. Bem, estamos insistindo muito no primeiro emprego, mas existe o segundo emprego, que são as aplicações técnico-administrativas. É fácil de entender que o microcomputador oportuniza cálculos os mais variados possíveis. E o radioamador, que se dedica à eletrônica e à radioeletricidade e ao rádio em si, tem no microcomputador uma grande ferramenta para fazer os cálculos que ele necessita, quando necessita calcular bobinas, necessita calcular distâncias, orientações, etc. Ele se apoia muito no microcomputador. Além disso, o microcomputador também oportuniza que o radioamador mantenha um registro efetivo de todos os comunicados que ele faz. E sim, a qualquer momento, quando ele está operando, ele tem a oportunidade de saber, quando entra um novo sinal no rádio, se aquele radioamador com quem ele está falando, se ele já falou alguma vez, quando foi isso, em que frequência foi, inclusive detalhes especiais do comunicado. Quando, por exemplo, na oportunidade, o outro companheiro informou que seu filho estava acamado, então ele pode fazer referência. Olha, em 1983 eu fiz um comunicado com você e até seu menino estava doente, espero que tudo tenha ficado superado. Isso é oportunizado pelo arquivo desses registros no microcomputador. Em nossa Lábrea do Rio Grande do Sul, nós emitimos uma carta de propagação ionosférica chamada Carta MUF, e esta carta é um trabalho científico, um trabalho técnico, que é oportunizado a todos os companheiros que a solicitam. É também mais uma das finalidades e usos do microcomputador como ferramenta de trabalho técnico. O computador oferece ainda uma terceira aplicação que não foi caracterizada inicialmente, mas que é muito importante. O microcomputador é um grande professor e ele nos oportuniza, inclusive, aprender telegrafia. São inúmeros os programas de telegrafia em que o radioamador tem a chance de aprendê-la com muita facilidade, porque o microcomputador é um professor muito correto, ele não erra, muito paciente, podemos acioná-lo de madrugada e ele está sempre disponível. E esse trabalho, essa operação, leva ao radioamador uma oportunidade de aprendizagem bastante significativa. Você quer ver? Ensinando telegrafia. Vamos fazer nosso comentário a respeito do AutoPet. O AutoPet é um equipamento usado pelos radioamadores
e que proporciona uma série de recursos. Inicialmente, foi desenvolvido o FonePet. O FonePet é um periférico utilizado também pelos radioamadores e que serve para interligar a linha telefônica com o equipamento transmissor. O FonePet, ele serve mais ou menos da seguinte forma. Um radioamador está fazendo a conversação com outro e se deseja estabelecer que este terceiro radioamador à distância entre em contato telefônico com alguma pessoa, ele estabelece a ligação telefônica e, acionando o chave, faz com que o que vem sendo recebido pelo rádio seja escutado no telefone à distância. E o que à distância a pessoa que está no telefone fala é automaticamente transmitido para o transmissor e essa mensagem é transmitida pelo rádio e aí o outro radioamador que está à distância escuta a resposta da pessoa que está ao telefone. Esse equipamento normalmente é de operação manual, existe também para operação automática, que aí então é comandado pela voz. Quer dizer, a voz da pessoa junto ao telefone é que faz o acionamento do transmissor entrar no ar e quando ele para de falar, o transmissor muda a condição para a recepção e aí passa a escutar o terceiro. Já então veio o aperfeiçoamento desses periféricos e então foi criado o AutoPet. O AutoPet, como eu já disse, oferece uma grande variedade de recursos. Embora também ele faça suas exigências. Para o AutoPet, que é normalmente usado só em frequências altas, VHF, UHF, etc., e em frequência modulada, porque para o perfeito funcionamento do AutoPet é necessário que as informações recebidas de comando sejam perfeitas. E tem que estabelecer, já que ele é comandado por tons, tem que estabelecer aquela fidelidade de sinal. O AutoPet, esse equipamento aqui, ele funciona basicamente na seguinte forma. Um equipamento à distância, em VHF, como no caso temos esses aqui em cima, instalado ou numa estação fixa, ou até num veículo, um carro qualquer, ele está viajando também, aí pelo transmissor é acionado comandos de tons. Então, esses tons são transmitidos e recebidos no receptor fixo, no chaque do radioamador. Chaque é a peça onde estão instalados os equipamentos do radioamador. Então, ao ser recebido determinados tons, eles comandam pelo AutoPet, já que esse equipamento tem a função de decodificar esses tons de acordo com a sequência que eles são transmitidos, decodifica e vai executar uma função. Por exemplo, com um determinado conjunto de tons, pode ter sido estabelecido que, ao ser recebido aquele conjunto de tons, ele vai levantar a linha telefônica. Por exemplo, seria isso, ó. Vai simular tirar o telefone do gancho. Bom, uma vez levantado o gancho, automaticamente o transmissor entra no ar, esse fixo, e vai transmitir o sinal da linha à disposição, aquele apito característico quando se tem a linha à disposição para discar. Esse apito é então recebido no transmissor que solicitou que caminhou aqueles tons, que estaria, no caso, no veículo. Ele recebe esse apito, então aí ele aciona a discagem do número que ele deseja fazer a ligação, que por esse teclado aqui, ele disca a série de números como quem está discando um telefone normalmente. Cada número emite
um tom específico. E esses tons são novamente recebidos pelo AutoPet, decodificados, e com essa decodificação aciona o comando de tantos pulsos necessários para cada número que foi teclado. E com isso, então, faz a descagem do telefone. E estabelece, então, a chamada no telefone que foi discado, que, quando for atendido, ele faz também a operação inversa. A pessoa que fala no telefone é recebido pela linha telefônica, entra pelo transceptor, passa no AutoPet e esse comando todo faz a transmissão. E daí possibilita que o radioamador que está no veículo, operando o seu transmissorzinho esse, faça uma conversação telefônica totalmente automática com uma terceira pessoa à distância. Esse é o funcionamento básico do AutoPet. Agora, o AutoPet serve também para outras finalidades. Inclusive, uma particularidade interessante é salientar que ele também recebe chamada. Se o radioamador, ao sair do seu chaque, deixou tudo preparado, o AutoPet ligado na posição de espera, tudo à disposição, o equipamento, o rádio, tudo fica ligado. Só não está transmitindo, ele está ali em posição de prontidão. Se o telefone da casa dele, que seria no caso, receber uma chamada, ele vai tocar a campainha, automaticamente, ao sinal de tocar a campainha, chegar ao aparelho telefônico, ele aciona o AutoPet, põe o transceptor no ar, transmitindo, e lá na estação remota, onde estiver o radioamador, ele vai ouvir aquela chamada de campainha. Então, automaticamente ele sabe, ó, estão me chamando ao telefone. Ele vai no equipamento dele, se estiver no carro, no carro, ou se estiver numa outra propriedade assim à distância, por ali, ele faz a teclagem de solicitação de interligação de linha, que ele manda aquela série de tons já convencionados, e faz o atendimento da ligação telefônica que estava chegando na residência dele. Quando terminou a conversação, ele vai teclar novamente o outro conjunto de tons já convencionados para fazer a liberação de linha. Então ele tecla aqueles números e a linha fica liberada. É como se, simulando, colocar o monofone no gancho. Bom, essa operação de conversação telefônica tanto pode ser feita em simplex, que é o que comumente o radioamador usa, em que ele transmite e recebe em uma única frequência, como também pode ser feita em duplex ou full duplex. Logicamente que em full duplex, a qualidade obtida nessa comunicação se torna muito superior. Ela fica perfeita porque permite transmitir e receber ao simultâneo. Ele transmite numa frequência e recebe na outra. Só que com isso é necessário ter uma duplicidade de equipamento. Um para estar sempre transmitindo e outro para estar sempre recebendo. Aí a conversação telefônica fica perfeitamente normal e dá uma qualidade excepcional mesmo. Durante a conversação, esse equipamento faz uma espécie de varredura. Está constantemente um pesquisador procurando saber o que está sendo recebido tanto da linha telefônica como pela antena no transceptor que está sendo utilizado. E ali ele sempre tem essa varredura e tem o pulso de abertura. Quando está fazendo, digamos que ele está recebendo a conversação pelo telefone e transmitindo. O AutoPet sentiu, durante essa varredura, que do transmissor à distância ele colocou o transmissor no ar, naquele momento ele reverte a operação. Isto é, ele cancela o que estava ouvindo no telefone, tira o transmissor do ar e passa então a escutar o que o radioamador lá da distância queria falar. E com essa maneira que ele faz o controle da operação, transmite e recebe.
O AutoPet também proporciona uma série de outras aplicações. Tudo depende do que fica pré-estabelecido nos detetores de tons. Que esses tons são comandados por essas teclas de números. Cada número emite um tom determinado. Então, digamos um exemplo, que tenha se feito assim, 1, 2, 3, 4. É o comando que deve ligar a linha telefônica. Digamos que 1, 2, 3, 5. É o comando que faz desligar a linha telefônica. 2, 3, 4, 5. Um comando que se deixa pré-estabelecido para ligar a luz da peça, por exemplo, ou de uma casa, ou ligar um motor, ou ligar um ar-condicionado, ou desligar tudo que é luz. Então, pode-se fazer várias operações, tudo comandado à distância pelo equipamento do radioamador, com o uso de um equipamento assim, que é o chamado AutoPet. Como em qualquer atividade, o radioamadorismo também tem os seus problemas. E uma das grandes preocupações do radioamador é com referência à chamada radiointerferência. A radiointerferência pode ocorrer nos dias de hoje mais como resultado do que se poderia classificar de um novo tipo de poluição, a poluição eletromagnética. Os radioamadores tomam todas as suas precauções para evitar problemas. E os serviços de televisão, serviços de rádio, são controlados pelo governo e fiscalizados pelo governo. Por isso, cada serviço deve funcionar dentro do seu canal, sem que nenhum interfira o outro. Porém, quando acontece uma interferência, nós estamos diante de um acidente. Um dos grandes problemas no que se refere à interferência, no caso do radioamadorismo, é com a televisão. A interferência em televisão é geralmente atribuída ao radioamador. No entanto, na grande maioria dos casos, esse problema resulta de deficiências do próprio televisor, que já deveria trazer de sua fábrica os rejeitores de radiointerferência, como aliás já acontece em outros países do mundo. O radioamador geralmente é o mais culpado, talvez por ser a atividade mais antiga, mais conhecida, aliás muito mais antiga que a própria televisão. Mas na verdade, em poucos casos, muito poucos casos, ele realmente é o culpado. Até existem casos em que o radioamador pode ser culpado. Mas são casos raros de defeitos no seu equipamento, o que hoje em dia quase não acontece devido ao desenvolvimento tecnológico. Também temos aqueles casos em que ninguém é culpado. E acontece uma interferência e nem o radioamador, nem o televisor é culpado. Nós sempre citamos que um simples arame de varal de roupa, por exemplo, por inocente que pareça, pode ser o culpado de uma interferência. Basta que ele tenha um comprimento tal que seja equivalente a um múltiplo de um comprimento de onda de um canal de televisão, por exemplo. Outro caso em que ninguém é culpado, mas que também ocorre interferência, é quando se verifica a ocorrência de ferrugem, de oxidação nas proximidades da antena transmissora ou nas proximidades da televisão, do canal do televisor interferido. Nós também temos o problema das antenas de televisão que são mal instaladas, mal projetadas e que recebem pouca ou nenhuma manutenção. E além disso temos o problema do chamado amplificador, chamado booster, que é um amplificador de sinal, cujo objetivo é amplificar o sinal de televisão na região onde ele chega muito fraco. O booster, portanto, não deve ser usado nas cidades onde o sinal é forte. O problema que nós temos com o booster é que geralmente ele amplifica sinais acima e abaixo da faixa da televisão. E com isso, então, ele fica amplificando também os sinais de estações de radioamadores, de estações comerciais, de PX, de radiotáxi
de rádio da polícia e, além disso, amplifica também centelhamentos, ruídos diversos, ignição de automóvel, por exemplo, de motos. Então, há muito problema. O booster é um equipamento tão problemático que o próprio Dentel, que é o órgão do governo encarregado de fiscalizar as telecomunicações, não aceita reclamação de interferências em televisores quando o proprietário utiliza um booster. No caso dos aparelhos de som, que nós tecnicamente deveríamos chamar de interceptação de radiofrequência, o problema sempre vai ter que ser resolvido pela assistência técnica autorizada do fabricante. As interferências ocorridas, chamadas interferências ocorridas em aparelhos de som, tais como amplificadores, tape decks, gravadores, toca-discos e toca-fitas, por exemplo. Nesse caso, a interferência que ocorrer vai ser sempre culpa do aparelho interferido. O radioamador jamais poderá ser culpado por esse tipo de interferência, porque um aparelho de som não foi projetado para processar radiofrequência. Um aparelho de som foi projetado para processar áudio, som e reproduzir som. Se ele estiver detectando radiofrequência e processando radiofrequência, é porque ele está com algum defeito e precisa ser consertado. E tem que ser consertado pela assistência técnica do fabricante. De um modo geral, tudo que transmite qualquer estação transmissora pode gerar interferência. Nós temos o caso dos radioamadores que usam transmissores, temos os transmissores policiais, radiotáxi, serviço limitado privado, estações comerciais, de modo geral. Tudo isso pode gerar interferência, mas também pode gerar interferência os aparelhos eletrodomésticos, conhecidos que usamos todo dia, como barbeadores elétricos, secadores de cabelo, liquidificadores ou qualquer outro aparelho que use motor a escova. Todos esses aparelhos podem causar interferência desde que não tenham a filtragem adequada. Nós já vimos que o problema da interferência é complexo e requer conhecimentos técnicos e requer conhecimentos especializados. Mas também já vimos que a radiointerferência é um novo tipo de poluição. E também vimos que esse tipo de problema sempre admite uma solução técnica. Então, pelo menos no que se refere à poluição, esta poluição certamente admite uma solução bem mais acessível e bem mais barata. Y3CM, Carlos Maria. Carlos Maria, o que vem a ser DX? Em minha opinião, a revista CQ, em sua edição espanhola de maio de 1986, foi que melhor definiu o chamado DX. Segundo aquela publicação, o termo DX deve ser decomposto, entendendo-se o D como distância e o X como a incógnita. O DXista é, pois, toda pessoa aficionada à escuta de emissoras de rádio. De preferência as mais distantes e exóticas possíveis. Interessante a propósito que a mesma publicação distingue o radioescuta do DXista. O primeiro escuta determinados programas e o segundo busca qualquer emissão de rádio, seja de emissoras marítimas, aviões, estações meteorológicas, radioamadores, telegráficas, etc. Carlos Maria, fala-se muito em DXCC. E o que é DXCC? Bom, essas letras significam The X Century Club, ou seja, o Clube do 100 DX. DXCC, tão falado, é um diploma instituído pela Liga Norte-Americana de Radioamadores, outorgado a todos os aficionados do DX
que comprovem ter estabelecido contatos com 100 ou mais regiões do mundo. Aqui cabe um esclarecimento. É hábito dizer, em nosso idioma, como também em espanhol, que determinado colega já conseguiu trabalhar mais de 100 países. A expressão países, nesse caso, é incorreta, porque decorre de uma inexata tradução do termo country. Countries, como consta das regras do DXCC, vêm a ser as diferentes regiões que a Liga Norte-Americana, a ARRL, dividiu o mundo. No presente momento, a Liga considera 309 regiões. Dentro do critério estabelecido, o Brasil, por exemplo, é considerado não como um país, mas como 4. E aí eu cito o Brasil continental, a ilha de Fernando de Noronha, os rochedos de São Pedro e São Paulo e, finalmente, Trindade e Martim Vaz. Os Estados Unidos, outro exemplo, porque dispõem de muitos territórios ultramarinos, distantes mais de 225 milhas de sua costa, é considerado não apenas um país, mas 21 regiões. E Honor Roll? O chamado Honor Roll vem a ser um quadro de honra do DXCC, pois é um diploma conferido a todos os radioamadores do mundo que comprovarem ter estabelecido contatos com a totalidade das regiões catalogadas. Neste momento, me permitam, eu gostaria de render minhas homenagens a PY2CK, já falecido, o Jaime, da cidade de Santos, que durante vários anos conseguiu manter no Brasil o título mundial desse certame. Pois além de ter mantido comunicados com a totalidade das regiões reconhecidas, havia estabelecido o maior número de contatos com regiões deleted, ou seja, as suprimidas da relação. Minhas homenagens especiais também a todos os radioamadores, particularmente aos brasileiros, que já atingiram o score de 309 regiões. Atingir tal score, Pivato, vou te contar, não é nada fácil. Pois na contagem há algumas ilhas desabitadas que só periodicamente são visitadas por radioamadores. A propósito, um dos mais difíceis DX dos últimos tempos foi a expedição realizada por noruegueses à ilha de Pedro I, que aqui mostramos no mapa. Situada dentro do Círculo Polar Antártico, bem mais distante da base antártica brasileira, esta ilha não havia sido visitada ainda por nenhum radioamador. Quem tentou estabelecer esse contato sabe muito bem das dificuldades que tivemos para sermos ouvidos pelos noruegueses. Foram milhares de DXistas de todo o mundo tentando contato. Quem não tentou a comunicação nem pode imaginar o PILAP. E está aí uma palavra, Carlos Maria, nova. PILAP. A tradução literal de PILAP é empilhamento, ou seja, um grande número de estações falando ao mesmo tempo em uma mesma frequência. Isso resulta um autêntico saco de gatos, o que dificulta ao operador caçado distinguir quem está tentando a comunicação. O operador caçado deve ter um ouvido muito apurado para poder tirar daquele saco de gatos uma ou mais letras a fim de determinar aos demais ouvintes da frequência a ordem de preferência. No caso dessa expedição, que chamamos de Expedition, os operadores noruegueses, para sua facilidade, utilizaram-se daquilo que chamamos Operação Split. Esse tipo de operação consiste em transmitir em uma frequência e receber em 5, 6 ou mais frequências. Isto faz com que o número de caçadores se distribua na faixa, reduzindo o PILAP e facilitando, consequentemente, a escuta por parte dos caçados. Para os caçadores, muito mais difícil torna-se a caçada, ou a pescaria, como quiserem, já que no momento de dizermos o indicativo, não sabemos em que frequência o caçado está escutando. Não adianta, pois, muita potência de transmissão. O que prevalece é a técnica de operação, é o saber observar e agir. Tentando comparar com uma pescaria, eu diria que numa operação desse tipo, temos que lançar nosso anzol
em local onde não podemos ter a absoluta certeza de que ali se encontra o peixe. Um bom pescador, para obter sucesso, deve saber observar a direção do vento, a correnteza do rio e o local periodicamente cevado. Tu citasse o número 309. Nós temos algum brasileiro que já atingiu essa marca? São vários. Não quero citar nenhum especial, porque eu não quero pecar por omissão. E esse DXista, como é que é o perfil desse radioamador? Olha, é difícil traçar um perfil do DXista, porque envolve muitos aspectos subjetivos. Eu direi, porém, que além de um excelente equipamento e de um sistema irradiante muito bem ajustado, é necessário muita informação, muita paciência e disponibilidade de tempo para muitas vezes varar as noites. PY3BXW, nosso querido Dudu, único honor roll vivo do Rio Grande do Sul, costuma contar por vezes a respeito de suas histórias da madrugada. Diz ele que muitas vezes, em madrugadas frias de sua gélida cidade de Estrela, foi obrigado a despertar altas horas para caçar suas figurinhas. Como o frio era intenso e sua casa não possuía calefação central, ele costumava deixar ao lado de sua cama um casaco de peles de sua mãe. Quem o conhece bem pode imaginar a cena. Aquele homenzarrão, com aquele vozeirão que Deus lhe deu, trajando um casaco feminino de peles. Isso é o DX.